Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos falar sobre um dos maiores impérios da história, Roma. Nesta aula, vamos entender como aconteceu a expansão romana e como foi organizado o Império Romano. Para começar, lembremos que Roma nem sempre foi um grande império. Segundo a tradição, a cidade de Roma teria sido fundada em 753 a.C., nas margens do rio Tibre, na Península Itálica. No início, era apenas uma pequena cidade entre tantas outras da região. Primeiro foi governada por reis, depois se tornou uma república, ou seja, um regime em que o poder era exercido por magistrados e senadores, e não por um rei. Foi na época da República que começou a grande expansão romana. Aos poucos, Roma foi conquistando cidades vizinhas da Itália, derrotando povos como os etruscos, os samnitas e outros. Cada vitória aumentava o território e a influência romana. Mas o processo não parou na Itália. Um passo importante na expansão foi o confronto com Cartago, uma poderosa cidade fenícia localizada no norte da África. Roma e Cartago disputavam o controle do comércio no mar Mediterrâneo. Essa disputa deu origem às Guerras Púnicas, uma série de conflitos longos e violentos que aconteceram entre os séculos III e II a.C. Nas Guerras Púnicas, os romanos enfrentaram comandantes brilhantes, como Aníbal, que chegou a invadir a Itália com elefantes de guerra. Mas, depois de muito esforço, Roma saiu vitoriosa. Ao final das guerras, Cartago foi derrotada e destruída, e Roma passou a controlar várias regiões, como a Sicília, a Espanha e partes do norte da África. A partir daí, a expansão continuou em várias direções. Roma avançou sobre o leste, conquistando reinos helenísticos que tinham surgido após as conquistas de Alexandre o Grande. Regiões da Grécia, da Ásia Menor, da Síria e do Egito acabaram caindo sob domínio romano. Ao mesmo tempo, os romanos avançaram para o norte, chegando à Gália, atual França, à Britânia, parte da atual Inglaterra, e a outras terras da Europa. Essa expansão não aconteceu de um dia para o outro. Foram séculos de guerras, alianças, tratados, traições e conflitos internos. Um dos personagens mais importantes nesse processo foi Júlio César, que comandou campanhas militares vitoriosas na Gália e ganhou muito poder e prestígio. Seu crescimento político e militar gerou tensões com outros líderes romanos, levando a guerras civis. Depois da morte de Júlio César, ocorreram novos conflitos pelo poder. No final, seu herdeiro político, Otávio, saiu vitorioso. Ele recebeu o título de Augusto e tornou-se o primeiro imperador romano. Assim, por volta de 27 a.C., Roma deixava de ser uma república e se tornava um império. Nesse momento, o território romano já era enorme, incluindo terras na Europa, na África e na Ásia. A margem do Mediterrâneo era praticamente toda romana, o que fez muita gente chamar o Mediterrâneo de Mar Nostrum, ou seja, nosso mar. Mas como organizar um império tão grande? A organização do Império Romano foi um dos grandes segredos da sua força e da sua duração. Em primeiro lugar, o imperador era a figura central, detendo grande parte do poder político e militar. Ele controlava os exércitos, administrava as finanças e tinha influência sobre as leis. Ao mesmo tempo, mantinha alguns elementos da antiga república, como o Senado, para dar uma aparência de continuidade e equilíbrio. O território era dividido em províncias. Cada província tinha um governador, responsável por cobrar impostos, manter a ordem e aplicar as leis romanas. Em geral, as províncias eram ligadas por uma rede de estradas bem construídas, o que permitia o deslocamento rápido de tropas, mercadorias e mensagens. Essas estradas eram tão bem feitas que algumas partes delas existem até hoje. A cidade de Roma era o centro político e simbólico do império. Lá se concentravam os principais edifícios públicos, como o Fórum,
onde aconteciam discursos e julgamentos, e construções monumentais, como o Coliseu e os aquedutos. A população de Roma recebia pão e espetáculos, como distribuição de alimentos e jogos públicos, em uma política que ficou conhecida como pão e circo. A organização social do Império também era marcada por desigualdades. Havia cidadãos romanos, que tinham direitos legais e políticos, e havia não-cidadãos, escravos e povos submetidos. Com o tempo, no entanto, o direito à cidadania foi sendo ampliado. Em 212 d.C., o imperador Caracalla concedeu a cidadania romana a todos os homens livres do império. Isso ajudou a criar uma identidade mais ampla, unindo pessoas de diferentes origens sob uma mesma lei. A lei romana, aliás, é um dos grandes legados do império. Os romanos desenvolveram um complexo sistema jurídico, com regras sobre propriedade, contratos, família, crimes e outros aspectos da vida. Muitos princípios do direito moderno têm raízes no direito romano. A organização do exército também foi fundamental. Os legionários eram soldados profissionais, bem treinados e disciplinados. O império mantinha tropas nas fronteiras, como nas regiões do Danúbio, do Reno e da margem do deserto, para proteger as fronteiras contra invasões de povos estrangeiros, chamados de bárbaros pelos romanos. Em cada região conquistada, Roma costumava impor sua autoridade, mas também permitia certa continuidade das tradições locais, desde que não ameaçassem o poder romano. Cidades eram construídas com traçado similar ao de Roma, com fóruns, termas, banhos públicos, anfiteatros e templos. Assim, uma pessoa que visitasse diferentes partes do império encontraria uma certa uniformidade nas construções, nas leis e em alguns costumes. A língua latina era falada em muitas partes do Império Ocidental, enquanto o grego era muito utilizado no lado oriental, especialmente nas regiões que tinham sido parte do mundo helenístico. Mais tarde, das línguas baseadas no latim surgiriam o português, o espanhol, o francês, o italiano e outras línguas românicas. O Império também promoveu uma grande circulação de mercadorias, pessoas e ideias. Pela rede de estradas e rotas marítimas, eram transportados cereais, vinho, azeite, tecidos, metais, escravos e muitos outros produtos. Isso fortalecia a economia e permitia uma interligação entre regiões muito distantes. Entretanto, manter um império tão vasto não era fácil. Ao longo do tempo, Roma enfrentou diversos problemas, crises econômicas, corrupção, disputas pelo poder entre generais e imperadores, pressão nas fronteiras de povos estrangeiros, entre outros fatores. A partir do século III d.C., essas crises se intensificaram. Para tentar controlar melhor o território, o império acabou sendo dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma e depois em Ravenna, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Enquanto o Império do Oriente ainda sobreviveria por muitos séculos, sendo conhecido mais tarde como Império Bizantino, o Império do Ocidente enfraqueceu e foi oficialmente considerado caído em 476 d.C., quando o último imperador romano do Ocidente foi deposto. Mesmo assim, o legado da expansão e da organização romana continuou vivo. As cidades, as estradas, as leis, a língua, a arquitetura e até a ideia de um Estado forte e centralizado. Tudo isso influenciou profundamente a história da Europa, consequentemente, do mundo. Resumindo, a expansão romana foi um processo lento e complexo que transformou uma pequena cidade da Itália em um império gigantesco, controlando territórios em 3 continentes. Essa expansão ocorreu através de guerras, alianças e conquistas, como as guerras púnicas contra Cartago e as campanhas na Grécia, na Gália e no Oriente. Uma vez formado o império, sua organização se baseou em um forte poder central do imperador,
em uma administração provincial eficiente, em estradas e exércitos bem estruturados e em um conjunto de leis e costumes que unificavam povos muito diferentes. Ao estudar a expansão e a organização do Império Romano, percebemos como um povo conseguiu, com disciplina militar, habilidade política e capacidade administrativa, construir uma das maiores e mais duradouras estruturas de poder da história. Até a próxima aula, alunos. Obrigado por acompanharem o canal da Astra Educa. Continuem estudando e lembrem-se: quando olhamos para as estradas, as leis e muitas palavras que usamos hoje, conseguimos enxergar o quanto o Império Romano ainda faz parte do nosso mundo.